Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Anselmo Souto de Matemática. Hoje nós vamos falar sobre duas grandezas, a grandeza tempo, tá? A grandeza tempo e a grandeza ângulo. Que nós podemos trabalhar essas duas grandezas num relógio, tá? Num relógio de ponteiro. Vamos entender primeiro o que significa ângulo. Então vejam bem, ó. Se nós tivermos aqui dois segmentos de reta, vou chamar aqui de AB, um segmento limitado pelos pontos A e B, e o outro segmento limitado pelo ponto AC, tá? Então vejam bem, o ângulo é a medida de abertura entre dois segmentos de reta. A unidade desta grandeza será o grau, mas nós temos também o grado. O grado eu posso usar também ou o radiano, que aprenderemos mais para frente, nos anos seguintes, tá? Principalmente. Então, vejam bem. Como que eu vou dividir o relógio? Como que eu vou entender a relação entre ângulo e tempo, né? Então nós temos aqui um relógio, vou dividir aqui em 4 quadrantes, tá? Mais ou menos assim, por exemplo. E nós sabemos que uma volta completa é medido de acordo com o nosso calendário, um valor que seria um valor de fácil seria mais fácil o cálculo do que 365 dias no ano ou 366, que é o ano bissexto. Nós vamos trabalhar com um número padrão, que é o 360. E aqui seria com uma bolinha em cima, essa bolinha em cima significa grau, certo? Muito bem. Então, se nós dividirmos em 4 partes, aqui nós temos 90 graus cada quadrante, né? 90 graus aqui, que é a medida de abertura entre esses dois segmentos aqui, 90 graus. Mas o que eu vou fazer é dividir o 90 em 3 partes. Então nós temos aqui, para a posição do ponteiro da hora, um ângulo de 30 graus, porque se nós dividirmos aqui, ó, o ângulo de 90, pessoal, 90 graus é representado assim, um quadradinho com um ponto dentro. Mas se nós fizermos essa separação, dividindo em 3, cada parte dessa daqui será 30 graus, tá? Cada pedaço dessa. Então, o que nós temos que entender aqui? Eu vou colocar aqui para vocês o ponteiro do minuto, né? Aqui nós temos o ponteiro do minuto, tá bom? Vou fazer assim, deixa eu melhorar esse desenho aqui. Tenho que inclinar um pouquinho só para facilitar o meu desenho. Então esse é o ponteiro do minuto, tá bom? E o ponteiro da hora, um pouquinho menor, um comprimento um pouco reduzido. E aqui o ponteiro da hora. Então nós vemos, por exemplo, nós estamos vendo que nesse horário aí estaria marcando 3 horas, que pode ser 3 horas da manhã ou 3 horas da tarde. E o ângulo entre eles é de 90 graus, que seria 1/4 de circunferência. Tanto é que se nós dividirmos 360 por 4, nós vamos encontrar 90 graus. Tá? 4 vezes 9, 36. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 90, 360. Bom? Muito bem. O que nós precisamos saber primeiramente? Por exemplo, sabemos que se o ponteiro do minuto der uma volta completa, ele gira 360 graus. Mas o ponteiro da hora, ele gira 30 graus, né? Então essa seria a primeira aula, que é a aula referente, vamos chamar de aula 1, que a gente consegue medir aí usando só uma simples continha. Então, por exemplo, o que eu quero mostrar para vocês, né? Que o ângulo, né, do giro de um ponteiro, então nós sabemos que o ponteiro do minuto, se ele der 360, o ponteiro das horas, então vamos marcar aqui. Então, por exemplo, em uma hora de funcionamento do relógio, olha só,
o ponteiro do minuto, ele dá uma volta completa, né? Que são 60 minutos, que eu já vou colocar. Mas ele dá uma volta completa, então na medida do ângulo, ele dá uma volta de 360 graus. Em uma hora, o ponteiro da hora, ele vai girar 30 graus. Isso que você tem que gravar primeiramente nessa situação problema. Tá? Então, se o ponteiro do minuto der uma volta completa, ele dá uma volta completa 360. Enquanto isso, o ponteiro da hora só deu 30 graus. Então, por exemplo, né, antes de qualquer coisa, se nós pegarmos aqui uma pergunta, qual é o ângulo formado no singular, tá? Esquece que não é, formado entre os ponteiros do minuto e da hora, nos casos, tá? Nos casos. Então eu vou colocar aqui, caso A, sei lá, 16 horas, tá bom? E no caso B, vamos colocar 21 horas e 30 minutos, ou simplesmente 9h30 da manhã, 9 horas e 30 minutos, tá? Como é que a gente faz para resolver esse problema? Às 4 horas da tarde, o ponteiro das horas estará aqui. Não é verdade? Ó? Visto que nós temos assim, ó, pessoal, no tempo, aqui seria 0, né? Aqui no relógio, 1 hora, 2 horas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e meio-dia, 12 horas. Aí nós temos a sequência, 13 horas, 14 horas, 15 horas, 16 horas, certo? E assim por diante. 17 horas, que seriam 5 horas da tarde, e 5 horas da manhã, né? Depois, 18 horas, 19 horas, 20 horas, que seria 8 horas da noite, 21 horas, 9 da noite, 22 horas, 10 horas da noite, 23 horas, 11 horas da noite e 24 horas aqui, meia-noite, tá? Então, pessoal, às 4 horas da tarde, que é às 16 horas, o ponteiro das horas estaria aqui. Então, se nós pegarmos aqui esses setores, esse trecho da circunferência, ou do círculo, na verdade, né? Esse trecho do círculo é chamado de setor circular. Então, nós temos 4 setores de 30 graus. Então, qual é o ângulo formado às 4 da tarde? Eu vou pegar 4 vezes 30 graus, tá? Ó, 4 vezes 30 graus, que dá 3 vezes 4, 12, com 0, 120 graus. Então, o ângulo entre os ponteiros aqui, olha só, eu vou até pintar para vocês verem, né? Esquece aqui o ponteiro das 3 horas, pensa só aqui no ponteiro das 4 horas. Esse ângulo aqui que vocês estão vendo, que eu pintei, ó, tudo isso até as 4 horas, aqui ó, o ponteiro das horas e aqui o ponteiro do minuto. Nós temos 120 graus. Só que tem um detalhe no raciocínio matemático. Será que tem um ângulo só? Qual é o ângulo formado? Pode ser esse ou pode ser o seu chamado suplementar, que é o que falta para 360. Então, se nós pegarmos agora o que falta para 360, seria aqui, ó, que eu estou pintando de azul, que vocês estão vendo. Se nós fizermos 360 menos 120, quanto que vai dar? Quanto que vai dar? 240. Então, pode ser também 240 graus, tá? Que seria o seu suplementar aqui. Mas, professor, e agora às 9h30 da noite ou 9h30 da manhã? Como é que eu vou fazer? Então, agora nós vamos gravar uma outra aula que eu vou chamar de aula 1B, tá? Que é a parte 2. Tá bom? Até daqui a pouco.